Graça e paz. Eu nunca vi pregador pegar fogo com a mão gelada, né? Falei para ele, pegar fogo com a mão gelada? Mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E fazer aqui antes de pregar, agradecer a Deus pela nossa nação. Hoje é o dia 7 de setembro. Hoje fazem 203 anos que nós comemoramos a proclamação da República. Em 1815, quando os franceses invadiram Portugal, buscando o domínio de Portugal, porque os portugueses não queriam fazer bloqueio comercial à Inglaterra, os portugueses que aqui estavam e a família real resolveram dar ao Brasil a condição de reino. E com base na disputa econômica e na disputa política, os portugueses, então, a família real veio para o Brasil, para a cidade maravilhosa, para o Rio de Janeiro, e lá estabeleceram o reino do Brasil. Mas, devido às disputas políticas que aconteciam na Europa, essa família retorna a Portugal. Ela retorna a Portugal e deixa aqui o príncipe regente, Dom Pedro I, filho mais velho. Diante das disputas ainda políticas e econômicas lá em Portugal, havia a necessidade do príncipe regente do Brasil voltar a Portugal para se tornar simplesmente o comandante do exército português. E ele não quis. Então, o que eles decidiram fazer em 7 de setembro de 1822? Proclamar a independência do Brasil. Independência ou morte, às margens do rio Ipiranga. E a nossa independência, nós devemos agradecer a Deus por aquele momento histórico. E dizer que nós somos uma nação soberana e que nenhuma outra nação possa interferir ou comandar os interesses da nossa nação. Porque os interesses da nossa nação são os interesses do nosso povo. É o meu interesse, o teu interesse. E que nós possamos orar pelo nosso Brasil. Vamos nos colocar de pé? Que a sua oração não seja uma oração política, né? Mas que seja uma oração de pedindo a Deus que os nossos governantes tenham sabedoria para conduzir a nossa nação, colocando em primeiro lugar os interesses do povo, porque é isso que mais importa. Amém? Deus, nós queremos te agradecer por esta manhã e por esse 7 de setembro. Nós queremos estabelecer, Senhor Deus, aqui na Igreja Batista da Graça, um altar ao Senhor de agradecimento pela independência do nosso Brasil. Nós te agradecemos pela essa república, a República Federativa do Brasil, por este país, pela liberdade que nós temos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de podermos estar de pé, orando pelo nosso país. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por esse momento histórico, por esses 203 anos de construção, por esses 203 anos de soberania, por esses 203 anos, Senhor, de independência. Abençoe os nossos governantes. Abençoe, Senhor Deus, aqueles a quem Tu constituiu, Senhor Deus, para liderar esta nação. Que o façam, Senhor Jesus, com temor. Que o façam, Senhor, com subserviência à Tua palavra. Que o façam, Senhor Deus, submetidos à vontade do nosso Deus. Nós te agradecemos como igreja, Senhor Deus. Nós te agradecemos como povo, Senhor Deus, desta nação. Nós te agradecemos, Senhor Deus, como cristãos que somos. Nós te agradecemos pelo nosso país, pela fé que Tu nos derramou sobre os nossos corações e pela oportunidade que nós temos, Senhor Deus, de sermos brasileiros, Senhor Jesus, de nunca desistir e de saber que o Senhor Deus tem conduzido a nossa história, tem abençoado, Senhor Deus, a nossa história, ainda que muitas vezes não da forma que nós queremos, mas nós sabemos que a mão de Deus ainda está sobre esta nação, e nós te agradecemos por isso, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Espero que ninguém depois saia daqui e fala, o pastor é petista, né? Pelo amor de Deus. Oi?
Queridos, quero nesta manhã vos trazer uma palavra de reflexão dentro desta série de mensagens Conhecendo o Mundo Espiritual. Na verdade, não é um tema lá dos mais fáceis, né? Porque falar de mundo espiritual é uma situação, é um caso bem difícil, porque nós entendemos que, e nós conseguimos compreender aquilo que vemos, aquilo que nós estamos visualizando, aquilo que a gente pode apalpar, aquilo que a gente pode tocar, aquilo que a gente pode ver, ok? Imagine que se eu estivesse com uma corda na mão, e essa corda, eu esqueci a corda, tá? Mas imagine que eu tenho uma corda na minha mão. O que eu tenho na minha mão? Quem está numa ponta da corda? Quem está na ponta da corda? Eu. E do outro lado da corda, quem está? Quem? Quem está do outro lado da corda? Quem está do outro lado da corda? Eu estou numa ponta. E quem está do outro lado da corda? Ninguém. Ninguém, né? E essa é a nossa visão que nós temos do mundo espiritual. Em achar que nós temos do lado da corda alguém, mas do outro lado da corda nós não temos ninguém. E nós hoje vamos falar sobre o outro lado da corda, ok? Abra, por favor, a sua Bíblia em Lucas capítulo 11, versículos 21 e 22. E depois você vai em Efésios capítulo 6, versículos 6 a 10. Eu quero nessa manhã vos trazer uma palavra que tem como tema, e guardem o tema, a realidade do mundo espiritual, parte 1. A realidade do mundo espiritual, parte 1. E você depois terá a parte 2. Isso. Todos acharam? Lucas 1, 11, verso 21. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo o que tem. Verso 22. Quando sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Vamos comigo? Todos comigo? Quando o valente. Vocês estão aí? Ceia, independência do Brasil. Está todo mundo aí? Vamos lá? Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-lo, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Efésios 6, 10 a 13, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda... De quem? Para que possais fazer o quê? No dia, e havendo, ficar firmes. Muito bem. Esses textos retratam de maneira simples, mas bem profunda, uma realidade nossa, a realidade do mundo espiritual. O mundo espiritual é o ambiente onde Deus vive, onde Satanás vive, onde os anjos vivem, onde os demônios vivem. A realidade no mundo espiritual, ela pode ser comprovada pela própria criação. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, quando Deus chama a Trindade, quando Ele chama o Espírito Santo e Jesus, Ele diz: façamos o homem a nossa, o quê? Imagem e semelhança. Naquele momento nós temos o mundo espiritual, porque Deus ele está atuando no seu mundo, no mundo espiritual. Lembrando que mundo para nós é um ambiente, é um espaço, é um lugar
físico, é um lugar delimitado. E nós vamos usar aqui mundo espiritual e colocar a presença de Deus para delimitar ou para dizer que Ele está nesse mundo. Mas Deus é transcendente, Deus ele é imanente, Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então Deus ele chama a Trindade e vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança, demonstrando o quê? Que existia antes do mundo material, antes desse mundo físico, antes daquilo que nós somos, existia um mundo espiritual. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 27. E nós temos interação com esse mundo. A partir dessa premissa da criação, nós vamos encontrar outros escritores bíblicos falando sobre isso. Por exemplo, João capítulo 8, verso 24, um versículo que você muito conhece. Deus é, não fiquem com medo de responder não, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem como? E é verdade. Se Deus é Espírito e os seus adoradores o adoram em Espírito e verdade, isso quer dizer o seguinte, que o nosso contato com Deus é por parte daquilo que nós somos espiritualmente, por meio do nosso Espírito. Mas lembre-se que o mundo espiritual, ele traz para nós coisas que uma luta, uma batalha. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai escrever em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 2 a 14. Ele diz assim, mas nós não recebemos o espírito do mundo. Então Paulo está falando de quê? De um espírito mundano. Mas esse espírito é o que está no mundo? Não. É a força que atua no mundo vindo da onde? Do mundo espiritual. E ele diz, mas o espírito que provém de quem? Que vem de Deus. Para que possamos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Verso 14. Ora, o homem natural, se nós formos pensar no mundo espiritual a partir do mundo natural, e não vice-versa, o mundo espiritual para o mundo natural, como fez Deus em Gênesis 1, 27, Paulo diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, entender o mundo espiritual, eu não posso entender a partir desse mundo. Eu tenho que entender a partir daquilo que o Espírito Santo de Deus, que Deus me revela a partir da sua sabedoria, da sua onisciência. Mas quando é que se deu esse problema entre mundo espiritual, essa discussão entre mundo material e mundo espiritual? Ela começou no ano de 1225. Em 1225, um teólogo chamado Tomás de Aquino, ele vai dizer o seguinte, Tomás de Aquino diz o seguinte, que o homem foi contaminado na queda, na sua vontade, permanecendo intacto o seu intelecto, a sua razão. Essa ideia você vai encontrar no livro chamado A Morte da Razão, escrito por um teólogo chamado Francis Schaeffer. E Schaeffer, ele vai então, com base nessa constatação ou nessa afirmação de São Tomás de Aquino em 1225, ele vai falar sobre o andar inferior e o andar superior e o andar inferior. O que seriam esses dois andares? O andar inferior é o mundo material, é aquilo que nós estamos vendo. Ok? É o que nós estamos vendo. É esse mundo que nós vivemos. E o mundo espiritual, ou o segundo andar, o andar superior, que é o andar da fé. As coisas do andar superior só podem ser entendidas pela fé. E fé em quê? Na palavra. Nós só vamos conseguir entender o mundo espiritual por meio da palavra. Focado nessas premissas que nós estabelecemos rapidamente, eu quero falar que, com base no texto de Lucas, capítulo 11, e pegando o contexto dos versículos 15 e 16, dizer que Jesus, quando fez esse milagre lá em Lucas, capítulo 11, ele expulsou um demônio que fazia um rapaz, um homem, ser mudo.
Esse homem, então, Jesus chega próximo a ele em Lucas e expulsa dele um demônio. E ele passa a falar. Qual era o grande problema na época de Jesus? O que aconteceu em Jesus? Que aquelas pessoas criaram uma indisposição mental quanto à realidade do mundo espiritual. Havia uma indisposição. Por quê? Porque eles pedem a Jesus um sinal. E o que eles fazem lá em Lucas? Jesus ele está confrontando com aquele milagre uma prática muito comum entre os judeus chamado exorcismo. Os judeus eles praticavam o exorcismo usando objetos, usando o nome de pessoas ou usando rezas ou preces para expulsar demônios. Mas, mais especificamente, Jesus ele estava combatendo os fariseus. Porque os fariseus queriam ter alguma coisa ou alguma acusação contra Jesus. Então, o que eles fazem? Eles começam a criar indisposições mentais contra o milagre que Jesus havia efetuado, que era liberar aquele homem de um espírito demoníaco que o fazia mudo. Lá em Mateus você vai ler que esse espírito, Mateus com mais detalhes, ele diz que este espírito fazia daquele homem mudo e surdo. Mas Jesus, com uma lógica, e lógica diz respeito à palavra, lógica diz respeito à mente, demonstrou que, por meio de uma comparação com a realidade do mundo espiritual, Jesus ele disse o seguinte: olha, no mundo espiritual, assim como eu aqui no mundo material, eu tenho autoridade que me foi dada por Deus, eu também no mundo espiritual, eu tenho autoridade para subjugar o grande inimigo Satanás que está aprisionando as pessoas. Então Jesus expõe para eles uma situação. Existe um valente que ele tem a sua casa, e tem na sua casa os seus despojos. E esse valente, de repente, chega na sua casa um mais valente do que ele. E faz o quê? Vence-o, tira a armadura, pega os seus despojos e reparte. Meus irmãos, no mundo espiritual e a vida cristã, ela não se desenvolve em uma colônia de férias. A vida espiritual, a nossa vida cristã, ela não se desenvolve numa praia paradisíaca, mas ela se desenvolve em um ambiente de constante luta, de constante batalha. O mundo espiritual, ele é um mundo de batalha. O mundo espiritual é um mundo que muitas vezes tenta reger a sua vida de tal maneira que você possa se perder e se afastar de Jesus ou se afastar da verdade cristã. Guarde isso nesta manhã, que todo ataque que você vai receber do mundo espiritual, em sua grande maioria das vezes, vai acontecer no campo de sua mente. Os ataques que você vai receber do mundo espiritual, geralmente, eles vão acontecer trazendo dúvidas à sua fé, ou trazendo dúvidas sobre aquilo que você acredita da palavra do nosso Deus. Geralmente é isso que acontece. Então lembre-se, a nossa vida espiritual não está se desenvolvendo num campo tranquilo de pacificação, numa praia paradisíaca, num hotel 5 estrelas. Não. O mundo espiritual é um mundo de batalha. Vir ao culto é um momento de batalha. Mas eu avanço dizendo que o valente nessa batalha espiritual, pastor Fábio, ele está bem armado. O valente, ele está bem armado. Quando você vai ler o texto do versículo 21 e 22, aí está dizendo assim que, verso 22, mas sobrevindo. Essa palavra sobrevindo, em algumas traduções, é e quando? E quando valente? E quando?
A ideia no texto original é que esse quando ele expõe movimento. É aquela situação assim, ó. Por exemplo, ó, eu tenho aqui o André. O André está aqui na minha frente. Fique de pé. E quando o André ficou de pé, senta, André. O texto está dizendo isso, ó, de novo. E quando o André ficou de pé. Então Jesus, ele está falando obrigado, Jesus está dizendo o seguinte, olha, e quando o valente, ou seja, quando o inimigo, quando esse valente se manifesta, o que ele faz? Quando esse valente se manifesta, o que ele faz? Ele guarda bem a sua casa. A todo instante esse valente, ele está guardando a sua casa. A todo instante esse valente, ele está dominando e vigiando, muito bem vigiado, os seus despojos. Vem cá. Você, vem cá. Isso. Imagine que eu sou o valente. Eu sou o valente. Gustavo. Desculpa, o Pedro. O Pedro é o meu despojo. Como é que esse valente faz? Vem cá, Pedro. Vamos sair daqui para a gente não derrubar nada aí. Então imagine que o Pedro é o meu despojo. Ok? Vem cá, André. Imagine que o André é o meu despojo. Fica ali do lado do Pedro. E o que o valente faz? O valente, ele está na sua casa fazendo o quê? Ele está bem? Bem? Participa comigo. Ele está bem? Armado. E o que ele está fazendo? Guardando bem os seus despojos. Mas lembre-se, ele não está guardando os seus despojos, por exemplo, daqui. Ele não está guardando os seus despojos daqui. O valente não está guardando os seus despojos daqui. O seu valente, esse valente, ele está guardando muito bem os seus despojos. É como se ele estivesse assim, ó, guardando o seu despojo, guardando o seu despojo. Nada pode tomar o despojo desse valente, por quê? Porque eles estão bem guardados. É assim que o valente faz. A palavra casa, nesse texto, fala de um ambiente muito reforçado, muito bem protegido. A ideia de casa aí é uma ideia de um pátio. Mas era um pátio que era muito bem guardado. Por quê? Então o que o valente faz? Ele leva os seus despojos para esse ambiente muito bem reforçado, muito bem protegido, e ele fica ali, ó, dioturnamente guardando esses despojos, não permitindo que os despojos eles sejam tomados pelo seu inimigo, pelo seu ofensor. A palavra valente, aí no grego, é escuros. Escuros. Valente, escuros. Mas o texto do verso 22 nos diz o seguinte, que vem um mais... Vem um mais, com convicção, vem um mais valente. Vem cá, Fábio. Sem parecer em formosura e altura. Aqui. Oi? É, né? Então lembre-se, o que o valente faz na sua casa? O que ele faz? Ele guarda quem? Como que ele guarda? De maneira bem guardada. Ninguém toca nos meus despojos. Ok? Quem é esse valente? Quem são esses despojos? Esses despojos são as pessoas que não nasceram de novo. São as pessoas que não aceitaram a Jesus verdadeiramente como seu único e suficiente Salvador. São as pessoas que ainda continuam fazendo a vontade da carne, que continuam ainda vivendo a cultura do mundo. E o valente fica aqui. Vai lá na escada, Fábio, por favor. Isso. Vem com pinta de valente. O que eu estou fazendo? Guardando. Mas vem um que é mais valente do que ele. Faz o quê? Ele vence. Ele vence o valente. Ele veio mesmo, ó.
O que ele faz? Ele vem um mais valente do que um valente. Vai, Fábio. E faz o quê? Olha. E ele faz o quê? Ele toma a minha armadura. Ele defende. Ele vem tomar os despojos do diabo. Ele não vai permitir. Aí, vai levar a gente tudo agora. Aí, Fabião. Obrigado. Leva os seus despojos. Fábio, leva os seus despojos. E o que esse valente, esse mais valente do que ele faz? Leva os despojos. E o que ele faz com o valente da casa? O que ele faz? Tira-lhe a arma dura. Não repare a camisa amassada, hein? Porque é o Fábio que amassou. Ele retira a sua armadura. Sabe o que isso quer dizer, querido? Quem são esses despojos? Esses despojos, como eu disse para você, são as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como suficiente Salvador. São pessoas que ainda estão sobre a influência deste valente, que guarda muito bem os seus despojos. Mas lembre-se, existe um mais valente do que esse. E a palavra a palavra no grego, ela é... Até cansado. Esquiroteros. Esquiroteros significa mais valente que o valente. E o mais valente que o valente, ele vem para tirar os despojos, para tirar a armadura e conduzir essas pessoas que antes estavam aprisionadas pelo diabo, porque o valente é o diabo, mas o esquizoteros mais valente, o homem mais valente é o nosso Senhor e Salvador, Jesus, aleluia, que adentra as profundezas do mal para libertar vidas das garras de Satanás. Mas lembre-se, o Fábio me fez eu fazer muito esforço. À noite eu vou chamar um mais fraco. Jesus, ele então vem para fazer o quê? Para tornar o nosso inimigo desnudo, vulnerável, sem armadura, sem defesa. Sabe por quê? Porque ele não pode, contra a autoridade do valente, do esquiroteros, do valente mais poderoso que o valente. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, querido, que o diabo ele nunca vai interagir com astúcia nos seus redutos. O diabo nunca vai interagir ou agir com astúcia nos seus redutos. Nos redutos de drogas, de prostituição, na escuridão da pornografia, aonde se promove o adultério, a fornicação, as impurezas, lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as pelejas, as dissensões, as invejas, as heresias, os homicídios, as bebedices, as glutonarias. Nesse ambiente, o diabo ele não vai agir. Ele não vai interferir nesse ambiente. Porque embora ele esteja sem a armadura dele, ele vai lutar em um outro ambiente. O fato de sermos igreja, de estarmos reunidos aqui nesta manhã, de estarmos reunidos à noite, de estarmos unidos às 20 horas, isso não vai inibir a presença do valente. Por quê? Porque o diabo ele não vai agir com aqueles que são seus. O diabo ele vai tentar tirar de você, tirar de mim, tirar de nós aquilo que Deus conquistou para nós na cruz e imputou nas nossas vidas por meio da fé, do ouvir a palavra do nosso Deus. E eu provo isso para você. Mateus capítulo 13, verso 4, quando Jesus vai falar da semente, ele está dizendo o seguinte: parte da semente caiu à beira do caminho. E quando caiu à beira do caminho, o que aconteceram? Vieram as aves e comeram. Quem são essas aves? É o diabo.
ele vai tentar tirar de você a convicção da palavra de Deus. E sabe como é que isso acontece? Acontece assim, ó. Você está no culto, participando do culto, mas sabe aquela palavra que às vezes não entra no seu coração, não entra no seu ouvido, que você não entende, que você não quer entender, que você faz aquele jeito de que não é com você? Sabe aquela dúvida que surge a respeito da palavra? Sabe aquela descrença, aquela incredulidade? É isso que o diabo está fazendo. Esta é a semente que está sendo saqueada no meio do caminho. O nosso inimigo está tentando vorazmente no mundo espiritual, atuar no mundo espiritual, de tal forma que ele tire de você, arranque de você a convicção da palavra de Deus. Mas aí eu luto contra o meu inimigo? Sim ou não? Para a gente fechar. Sim ou não? Sim. Mas lembre-se, Efésios capítulo 6, versículos 10 a 13, Paulo está dizendo o seguinte: cara, mas tu vai lutar contra o teu inimigo, mas tu não pode lutar contra o inimigo de peito aberto. Tu não pode lutar contra o seu inimigo de peito aberto. Não adianta você chegar lá e dizer: diabo, eu vou te enfrentar, diabo, eu vou te matar. Paulo está dizendo isso. Mas Paulo está dizendo: olha, para que você vença o inimigo, para que você resista ao inimigo, é necessário que você seja revestido de alguma coisa. O nosso inimigo, ele já está vencido. A cruz foi o golpe fatal sobre a sua cabeça. O preço do nosso pecado e a cobrança que ele fazia está cravado na cruz. Jesus, ele entrou nos ambientes celestiais, nos ambientes espirituais, e ele lá venceu o inimigo, tirou-lhe a armadura, deixou-o vulnerável. Mas lembre-se, o diabo, ele não brinca de ser diabo, meu irmão. Então Paulo diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus. Porque quando o diabo no mundo espiritual se levantar contra você, no diabo no mundo espiritual, quando ele tentar derrubar você, quando ele tentar destruir você, você estará preparado, você está armado, você está revestido, aleluia, podendo fazer tudo para resistir naquele dia mau. Aí está a realidade do mundo espiritual. Como nós participamos do mundo espiritual, vestidos, revestidos com a autoridade e com a armadura do nosso Deus. Fecho dizendo que muitas vezes nós achamos como aqueles judeus que estavam com Jesus, que para enfrentar o diabo eu preciso fazer determinadas atitudes neste mundo que vão interferir na vida do diabo. Eu quero lhe dizer que isso não vai acontecer. Porque o mundo é espiritual. E no mundo espiritual você não luta o mundo espiritual com o material. No mundo espiritual, você luta com armamentos espirituais. Não ache que você vai chegar lá de peito aberto e vai dizer: diabo, sai! Aqui é a cruz, está aqui a palavra, sai em nome de Jesus. Isso não vai acontecer. Mas o que vai acontecer, o diabo teme e ele foge de um crente que está revestido da autoridade do valente mais poderoso, do escuteros, daquele que é mais poderoso para arrancar a armadura, para tirar os despojos. Você é um despojo que Jesus Cristo ganhou do nosso valente, desse grande inimigo. Celebre a Deus nesta manhã por isso, porque você antes estava nas garras do diabo, você era um despojo de Satanás, mas hoje, aleluia, no momento em que você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, aleluia,
Você se tornou um despojo, um prêmio, aleluia, um filho, um servo, um lavado, um remido, um revestido, um poderoso, uma autoridade no mundo espiritual, autoridade dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em quem? Em Deus. São armas poderosas em Deus. Sabe como é que você vence o inimigo? Com armas poderosas em Deus. Sabe como você vence o inimigo? Revestido com a armadura de Deus. Sabe como você prevalece sobre o inimigo? Tendo a autoridade de Deus sobre a sua vida, para a destruição das fortalezas. E quando Paulo em 2 Coríntios fala de fortaleza, ele fala disso aqui, ó. Paulo não está falando de pé, coração, olho, boca, perna. Paulo está falando disso aqui, ó. Da sua mente. É aí que ele atua. É aí que ele vai te destruir. O alvo do diabo na sua vida não é o seu corpo. O alvo do diabo na sua vida não é a sua casa. O alvo do diabo na sua vida não é a sua conta bancária, mas é a sua mente. Em todo o tempo, diz-nos a palavra em Efésios, que nós devemos revestir a nossa mente com um capacete da salvação, ou seja, lembrar de tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário.